Olá, seja bem-vindo ao 78º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e hoje nós iremos fazer a leitura de Êxodo no capítulo 30, nós vamos até João no capítulo 9, Provérbios no capítulo 6 e Gálatas no capítulo 5. Antes de iniciarmos a leitura, quero pedir que você possa deixar o seu curtir, compartilhar e também ativar o sininho de notificações e comentar abaixo o que você está achando do nosso vídeo. Hoje nós temos um vizinho que está mexendo com obra, mas acredito que o nosso foco da leitura bíblica não atrapalhará. Se você ouvir alguns vídeos ao fundo, saiba que nós estamos focados na leitura. O objetivo é que você possa ler juntamente comigo, assim acompanhar na leitura enquanto eu estiver fazendo. Hoje nós iremos iniciar a nossa leitura em Êxodo, no capítulo 30, que aqui o Senhor ele dá as instruções para Moisés acerca do altar do incenso, acerca do preço da propiciação, a bacia de bronze e, por fim, ele fala sobre o óleo das unções e também do incenso. Diz assim, Êxodo no capítulo 30, verso 1. Faça um altar de madeira de acácia para queimar o incenso. Será quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte de cima e todos os lados e as pontas e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E utilize de madeira de acácia para fazer as varas, revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa, que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-la ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem de holocausto, nem de oferta de cereal, nem derrame sobre ele ofertas de bebida. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é o Santíssimo, e esse altar é santíssimo ao Senhor. Disse então o Senhor a Moisés, quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles, e quando vocês os contar, cada recenseado contribuirá com 6 gramas com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor, e todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial diante do Senhor em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. Disse então o Senhor a Moisés, faça uma bacia de ouro com uma base de bronze, para que se lavem. Coloquem-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande encher de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia, todas as vezes que entrarem na tenda do encontro. Terão que lavar-se com a água, para que não morra. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Esse é o decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, junte os seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com que ele, o óleo sagrado para as unções, uma mistura aromática, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro, os utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unge Arão e seus filhos e os consagre, para que me sirvam como sacerdote. Diga aos israelitas, este será o meu óleo sagrado, para as unções, geração após geração. Não derrame sobre nenhum outro homem, e não faça nenhum outro óleo com a mesma composição. O óleo é sagrado, e assim vocês
devem considerá-lo. Quem fizer o óleo como esse ou usá-lo como alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: o bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Vamos agora ao Novo Testamento, lá no livro de João, no capítulo 9, onde eles indagam a Jesus sobre um cego de nascença e fazem a pergunta para saber se aquele cego, quem tinha culpa, se era ele ou se eram seus pais, e Jesus sabiamente responde com uma resposta emblemática. E também os fariseus investigam essa cura e também o Senhor, ele fala da cegueira espiritual. Vamos ao texto? João capítulo 9, a partir do verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso sucedeu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhes: vá lavar-se no tanque de Siloé. Abre parênteses, que significa enviado. Fecha parênteses. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram: era este o homem. E outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse se lavar em Siloé. E fui, lavei-me e agora o vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve uma divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e agora havia sido curado, enquanto mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: idade ele tem? Falara por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: que idade ele tem? Pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os olhos? E ele respondeu: eu já disse a vocês, não me deram ouvidos. Porque quem quer ouvir outra vez, acaso vocês também querem ser discípulos deles? Então eles os insultaram e disseram: discípulo dele você é, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem?
Perguntou o homem: quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles, ouvindo-nos dizer isso, perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Vamos agora voltar ao livro de Provérbios. Hoje a nossa leitura estará lá em Provérbios, no capítulo 6, onde nós iremos ler sobre a advertência contra a insensatez. Ele vai falar também sobre todos os problemas causados quando se comete adultério. Diz assim, Provérbios, no capítulo 6: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai, humilha-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livra-se como uma gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas próprias provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o seguirão. Quando dormir, estarão te protegendo, e quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é a lâmpada, e a instrução é a luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toca ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonhas, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, e os melhores presentes não lhe acalmarão. Vamos agora para a nossa última leitura do nosso dia, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, e é um prazer saber que nós já estamos finalizando mais um livro do Novo Testamento. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 5 e amanhã, se Deus permitir, nós finalizaremos a leitura de Gálatas no capítulo 6, dando por fim o encerramento dessa leitura. Gálatas, no capítulo 5, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aqui, Paulo está falando sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, isso de nada lhes servirá. De novo, declara todo homem que se deixar circuncidar que ele esteja obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caiam da graça, pois é mediante o Espírito
que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de modo nenhum outro modo semelhante. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica. Continue firme e se livrando de todos os obstáculos que cercam ao seu redor. Se concentre na palavra do Senhor e a tua leitura fluirá de forma natural e as palavras saltarão diante dos teus olhos e ela fará a diferença sobre a tua vida. Sobre barulho, sobre problema, sobre dificuldade, sobre pessoas tentando atrapalhar a sua leitura. Não deixe que nada afete a tua comunhão com o Senhor e a tua leitura diária. Com isso, você vai crescer em graça e em conhecimento. Aguardo você amanhã. Até lá, se assim Deus nos permitir.